Olá pessoal, tudo bem? Semana passada eu fiz uma enquete na minha página do Facebook, falando um pouco, perguntando, para as pessoas se elas acham que os jogos violentos influenciam o comportamento agressivo das crianças ou adolescentes. A maioria respondeu que sim, a pesquisa finalizou e ganhou a maioria sim, que isso acontece. Bom, cientificamente não tem nada provado, não existe uma prova de que os jogos realmente influenciam um comportamento agressivo numa criança ou num adolescente, e nem que aquilo também vai incitar a violência, tá? Então, se for falar, existe um estudo científico sobre isso? Não existe nada que comprove essa teoria, vamos dizer assim, né? Então agora eu vou falar um pouco, de acordo com o que aconteceu em Suzano, que os policiais, as pessoas viram que esses jovens jogavam um jogo específico e usaram isso também como, vamos dizer, como uma forma de... eles chegavam a admirar um pouco tanto o massacre que teve em Columbine na década de 90, como também o jogo. Porém, o que eu posso dizer como psicóloga? Eu posso dizer que, em primeiro lugar, existem jogos específicos para cada idade. Jogos específicos onde, da mesma forma que um filme, uma série, um desenho, tem a classificação etária para aquele jogo. Isso é a primeira coisa que os pais devem observar, tá? Uma criança até 10 anos tem um tipo de jogo, a partir de 10 tem outros tipos de jogos. Então, no início, dependendo da idade que o seu filho ou a sua filha tem, você precisa olhar essa indicação. Um adolescente já fica bem mais complicado, porque normalmente eles jogam online, eles jogam nem sempre na presença dos pais, já não existe esse controle tão grande, então complica um pouco mais essa questão de faixa etária para jogos. Agora, sozinho o jogo pode fazer isso? Não pode. Isso que aconteceu em Suzano, nós podemos dizer que é uma junção de coisas, tá? Então, é ambiente familiar, é estrutura familiar, é a forma como a criança foi criada, a forma como ela entende a vida, a forma como as emoções dela foram estruturadas, né? Então, se eu não ensinei o meu filho a lidar com as frustrações, que eu já falei em outro vídeo sobre isso, se eu não ensinei o meu filho a se defender de um bullying, se eu não passei isso para o meu filho, ou ele passou por alguma situação, eu não apoiei, eu não estive presente, claro que a tendência a comportamentos inadequados é maior, sem dúvida nenhuma. Então, eu preciso olhar a criança e o adolescente como um todo. Não há possibilidade de eu olhar o adolescente apenas porque ele vê um tipo de desenho, um tipo de filme ou joga um tipo de jogo. Eu preciso ver o ambiente como um todo, né? Como é a família, qual é a estrutura familiar, como ele lida com as frustrações, como ele lida com o social, na escola, em outros lugares que ele estiver. Tudo isso é uma junção de coisas que pode levar a criança ou o adolescente a ter um comportamento agressivo. Mas uma única coisa sozinha, muito difícil. Raramente isso pode acontecer. Agora, uma criança de 5, 6 anos, é bom que ela jogue um jogo violento? Não, porque a estrutura emocional, cerebral dela ainda está em desenvolvimento. Então, é claro que se ela tende a copiar, então ela pode copiar sim os jogos. Então, de repente, de bater em alguém, de ter comportamentos violentos. Então, é senso. Eu tenho que olhar o meu filho. Quem é o meu filho? Ele tem estrutura para
para jogar isso? Se ele já é agressivo, será que é bom eu deixar que ele jogue um jogo agressivo? Né? Se ele já tem esse comportamento inadequado, será que jogar um tipo de jogo como esse não vai incentivá-lo a ser mais agressivo? É isso que eu tenho que olhar. Nem todas as crianças, isso muitas pessoas falaram, eu joguei esse jogo durante toda a minha vida, não é por isso que eu vou sair matando ninguém. Realmente, porque a sua estrutura é uma e do outro é outra estrutura. Então eu tenho que respeitar as estruturas daquela pessoa, né? Então, se você olhar seu filho como uma pessoa única, né? Essa criança é única. Como ela é? O que ela tem? Como eu encontro? Como eu a vejo? Aí eu tenho mais chance de ter um sucesso nesse desenvolvimento. Porque se eu enxergar essa criança como comparando com todas as outras, eu corro o risco de errar, porque nem todos são iguais, nós somos únicos e as crianças também são únicas. Então, em primeiro lugar, verifique a faixa etária do jogo, dependendo da idade que o seu filho tem. Oriente o seu filho sempre, especialmente os menores, de que aquilo é apenas um jogo, não é a vida real, né? E que ele precisa ter essa separação entre mundo virtual e mundo real, porque hoje é necessário devido às redes sociais, devido aos amigos online, tudo isso. E observe o seu filho. Como está o comportamento dele? Está mudando o comportamento por causa desse jogo? Então aí eu tenho que tomar uma providência. Ele consegue separar esse mundo real do mundo virtual? Tudo isso eu preciso verificar de acordo com o meu filho. Não adianta eu querer comparar todos. Tudo bem? Então, esse é meu vídeo de hoje. Se você puder, compartilhe. Tem muitas pessoas que estão perguntando sobre esse assunto. Eu já era para eu ter gravado sobre isso, mas não deu tempo. Então, espero vocês em um próximo vídeo.